O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Irã Barbosa, do PMDB. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, bom dia, Ana Luísa, que tá Bom aqui. dia. Bom dia a todos os ouvintes. Poxa, é uma honra estar aqui agora com vocês. A honra é nossa, o prazer é nosso de recebê-lo aqui. O deputado já destacou, a gente recebe também a Ana Luísa Faria, nossa repórter aqui da Super Notícia FM, repórter da editoria de política do jornal O Tempo. Bom dia, bem-vinda mais uma vez, Ana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, deputado. Bom, lembrando que você, ouvinte, pode participar desta entrevista com o deputado Irã Barbosa, pode mandar a sua pergunta para a gente pela live no Facebook do Jornal O Tempo, para você que está nos assistindo nesse momento, e também pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 988-100-917, 988-100-917, lembrando que o nosso código de área é o 31. Bom, deputado, eu quero começar a entrevista com o senhor falando sobre o nosso quintal político aqui, sobre Minas Gerais. O senhor é um deputado do PMDB e o partido do senhor, ele é da base do governador Fernando Pimentel. No entanto, o senhor age de maneira mais independente em relação à orientação do partido, em relação à postura do partido com o governo do estado. Por que isso? Porque o PMDB sempre teve essa raiz. Eu estava até conversando com a Ana Luísa aqui antes de entrar. O PMDB ele foi montado em raízes democráticas, né? O Partido do Movimento Democrático. Ele foi juntado, foi um ajuntamento de 27 partidos diferentes para poder formar um movimento. E ele sempre teve a seguinte questão. No ápice da popularidade do Aécio, se você fosse do PSDB e fosse contra o Aécio, você era expulso do PSDB. Se você é do PT, você vai contra o Lula, você é expulso do PT. No PMDB eu posso criticar o Temer, posso criticar o Sarney, posso criticar o vice-governador, posso criticar o Adal Clever, que é meu grande amigo, presidente da Assembleia, mas o PMDB não tem essa raiz. Eu fui coordenador, um dos coordenadores da campanha do Alexandre Calil, em Belo Horizonte, contra uma candidatura do PMDB, e nem assim o partido teve ar de retaliação. O que eu tento fazer aqui em Minas Gerais, como meu mandato, bom, eu vou sempre apoiar o governador em todas as grandes questões que ele tem. Tenho tido compreensão e tenho sido solidário em várias das decisões difíceis que têm sido feitas, mas que foram atitudes até bastante corretas dentro das alternativas que ele tinha. Quais? Bom, em alguns momentos, alguns reajustes de ICMS que tiveram que ser feitos. Você pega também a questão dos fundos. A questão dos fundos eu estava falando com a Ana Luísa antes de entrar, por exemplo. Eu não sou muito fã de como que os fundos foram montados. Mas no momento atual, tendo em vista que a alternativa para não criar os fundos é dar um default no Estado, parar de pagar servidor e derrubar a economia do governo de Minas, igual se derrubou a economia do Rio de Janeiro, igual se derrubou a economia do Rio Grande do Sul, eu diria que essa é a melhor alternativa, entendeu? E essa tem sido o problema desse mandato, escolher entre o péssimo e o ruim, por causa que o momento em Minas Gerais, o governo não se preparou para momentos assim. O governo de Minas ele se permitiu, ao longo de quase 25 anos, entrar e enfrentar o cenário que criou hoje. Nós estamos emperrados a nível de gestão pública. Nossa gestão pública é ruim. A gente gasta já muito com o servidor, muito com aposentadorias, previdência. Isso não é culpa do servidor, mas no futuro, o futuro da administração pública está em dar para esses servidores ferramenta para eles terem mais produtividade e permitirem que eles compartilhem de um orçamento maior no futuro. Mas nada foi feito. Ou seja, você tem muita pouca aplicação em tecnologia interna, você tem muita pouca aplicação em novos meios de administração, você tem muita pouca aplicação em facilitar o dia a dia do usuário. Me fala por que 25 mil pessoas diariamente precisam ir num UAI? Qual é a necessidade de você colocar 25 mil pessoas em fila num UAI todos os dias para poder pegar um serviço do Estado, quando o Estado hoje
já pode tecnologicamente chegar na casa das pessoas. Deputado, e por que isso não está sendo feito ainda? Por falta de investimento. Isso é uma crítica que o senhor faz ao governo? É uma crítica que eu faço, inclusive, aos últimos 5 governos. Porque eles não aplicam em desburocratizar o governo. Todos os governos que têm passado, eles estão mais preocupados em resolver questões pontuais de administração, então chamando isso de gestão pública, ao invés de fazer um tipo de modernização que qualquer outra pessoa já faz. Olha, quando você trabalha numa empresa, a grande maioria das empresas hoje nem trabalha mais com olerite de pagamento. Você recebe essas coisas pela internet. Pode parecer pequeno, mas a impressão de olerite de pagamento para todos os servidores do Estado ultrapassa a cifra de milhões. E aí nós estamos falando só do olerite, nós não estamos falando de pequenos memorandos, não estamos falando de pequenas outras coisas. Então, é um Estado que se paralisou, ele não enxerga. Você vai mandar um servidor atuar na fiscalização, por exemplo. Cara, você vai mandar um servidor da Secretaria de Meio Ambiente fiscalizar o norte de Minas, que tem milhões de metros quadrados, e você não sabe direito aonde que ele foi, o que ele foi fiscalizar, quais atos de fiscalização ele está fazendo, sendo que se ele tivesse com um celular na mão e esse relatório pudesse ser prestado pelo celular, isso poderia ser feito com quase 10 vezes mais eficácia. Um celular, o dele. Não precisa nem ser um celular dado pelo Estado. Então, a gente não se preparou para esse momento que está acontecendo hoje. O governo de Minas não se preparou para isso e ele se encontrou, na hora que ele percebeu aonde que ele estava, ele percebeu o seguinte, que ele estava gastando com a queda da receita 85% do dinheiro dele pagando servidor, e os outros 15% ele está inventando no orçamento, adquirindo mais dívida de um Estado que já estava acima do limite de endividamento quando entrou na administração. Deputado, então, na opinião do senhor, qual seria, então, a postura que o governo deveria ter nesse momento de crise? A postura do governo não está completamente errada. Tá? Eles foram austeros a nível de administração. O que precisa ser discutido é o futuro. O que você não vai conseguir tirar o governo de Minas dessa situação em 2 anos. Nós estamos falando de 10, 15 anos. Tem que ser rediscutido com os servidores o papel do servidor em Minas Gerais. Tem que ser, porque o servidor, ele precisa entender que, diferente do resto da população, o servidor é um sócio do Estado. Tá? É como se fosse um sócio, ele recebe parte do lucro, parte de toda a receita do Estado. E não é possível que, quando a receita da sua empresa cai em 10 bilhões, você ainda queira um aumento de 10% na sua participação do que você está recebendo. O senhor acha, então, que seria o momento para dar uma congelada nos salários? Não acho que é congelar os salários também. Eu acho que isso precisa ser feito dentro de um limite de responsabilidade. Como que a gente tem que conduzir isso com os servidores para os próximos tempos? Olha, tem que parar essa febre de concurso atrás de concurso, atrás de concurso, atrás de concurso. Nós temos que flexibilizar a gestão pública, nós temos que permitir que ela seja mais arejada. O Ministério Público, quem carregou essa bandeira de paralisação do Estado através de concurso, foi o primeiro a perceber agora, durante a crise, que isso gerava problemas. Pediu para a Assembleia Legislativa uma autorização para extinguir uma linha de cargos concursados e substituir ela, isso é uma pequena parte, tá, gente? Quase 5% dos servidores do Ministério Público. O senhor votou a favor desse projeto? Votei completamente a favor e vou justificar para vocês por quê. Um servidor do Ministério Público, aconteceu o desastre de Mariana, tá? Resultado, 500, 600, 700 ações naquela vara, dentre as várias partes, fora as ambientais, para poder lidar com a questão da Samarco. Você precisa de mais um promotor lá. Você pega o promotor, você designa o promotor para lá. O assessor para ele, você não pode. Ele tem inamovabilidade. Ele tem o direito de não ser transferido para outro lugar. Então você não consegue levar. Ele fica lá sem estrutura nenhuma, você levou o promotor, mas você não consegue levar a estrutura do Ministério Público porque ela está congelada.
Aí, vou te dar um outro exemplo. O assessor do promotor tá lá, tem lá que protocolar o projeto. Uma ação onde o promotor está contestando um gasto da administração pública de 300 milhões. Ele vai lá e perde o prazo. Entrega um dia depois. É 300 milhões de reais de prejuízo para o Estado. A primeira linha de defesa contra esse servidor que fez isso é dar uma advertência. Deputado, Numa empresa normal, ele seria demitido. vamos mudar um pouquinho de assunto? Eu Claro. queria falar com você sobre a CPI do Mineirão, que é uma causa que você vem lutando há muito tempo. E queria saber por que isso não foi aberto até hoje, o que você realmente acha que tem que ser investigado no Mineirão? Bom, Minas Arena é uma coisa que eu já tenho falado há muito tempo, desde que eu assumi como deputado, e antes mesmo, foi inclusive um mote meu de eleições, que isso tinha que ser investigado de maneira correta. A CPI, ela hoje não vai... há algum tempo ela já não caminha dentro da Assembleia, e obviamente por pressões dos dois lados. Mas desde que eu assumi, eu falei que a CPI não era um problema. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Inquirir, o deputado ele consegue fazer sem a CPI. Foi o que eu fiz. Busquei documentos, peguei provas, protocolei no Ministério Público elas dentro de sigilo para preservar as pessoas investigadas. Eu não queria chegar e acusar ninguém de frente, principalmente num processo criminal, que são as minhas acusações que estão no Ministério Público. Esse processo, inclusive, termina dia 1º, eu estou apresentando o relatório completo para as pessoas, com todas as provas que eu colhi nesses últimos 2 anos e meio sobre a questão da Minas Arena. Posso adiantar para vocês que tem provas, é bastante robusto o processo. E dentro disso, o que eu posso fazer é que aí eu praticamente substituí o trabalho da CPI. Eu montei um relatório, juntei as provas e agora vem a parte que a CPI faria. Vai encaminhar para o Ministério Público, Tribunal de Contas, na Justiça, onde puder, através de ação popular, e também para a Advocacia Geral do Estado e para a Procuradoria Geral do Estado. Mas o senhor suspeita que tem acontecido o quê ali no Eu não Mineirão? suspeito. Eu tenho absoluta certeza, dentro das provas que eu colhi, que a gestão da Minas Arena ela é absolutamente prejudicial ao Estado. Ela foi beneficiada por uma série de cláusulas que fazem lesão ao Estado, fazem lesão até aos clubes que utilizam o estádio, fazem lesão ao bolso do consumidor. A Minas Arena ela foi beneficiada, inclusive, até numa fiscalização muito frouxa, ou seja, ela conseguiu colocar num jogo uma receita de 2,5 milhões de reais registrada no borderô e falar para o Estado que recebeu um e-mail dentro do relatório do Estado, e você tem uma auditoria que estava obrigada a verificar isso, o verificador independente, que fingiu que não viu. E aí depois, na hora que você vai ver as documentações da verificadora independente, você vê que ela também está toda atrelada a esse processo, um processo muito fraudulento, processo, inclusive, com certidões extremamente questionáveis, atos extremamente questionáveis, que vocês vão ver a partir do dia 1º, que isso tudo ficar público. A origem de toda essa problemática apontada pelo senhor foi no contrato, foi no modo que foi gerado esse contrato e essa relação do Estado com a empresa? Sim, a Minas Arena, ela tem alguns problemas graves. O primeiro é o seguinte, ela pega uma parte grande da principal receita, que é o do estádio, né, que é o futebol. Então, no melhor jogo, no mais lucrativo, ela ficou com 30% da receita do Atlético na final da Libertadores, quase 7 milhões. Esse foi o custo do Atlético para jogar lá. Na verdade, o custo do Atlético foi 50%. Dos 14, o Atlético ficou com 7 milhões. Pra você ter uma ideia, o tanto que é o custo Minas Arena hoje para um clube de futebol num jogo lucrativo. Os jogos do Cruzeiro, cerca de 65% deles são com prejuízo. Porque o Mineirão só funciona a partir de 30 mil pessoas. Você precisa ter 30 mil pagantes no Mineirão para poder
empatar o custo Minas Arena. E aí você tem um Estado que, para esse órgão que já está dando prejuízo para todos os lados, você ainda paga quase 180 milhões de reais por ano para poder garantir uma receita mínima. Aí a Minas Arena pega esse dinheiro, está tendo lucro, faz 4 anos que ela registra lucro no balanço, tá? Ela já tem quase 120 milhões de reais de lucro retido nos balanços dela que ela publicou. 120 não, é menos, é quase 100. Mas ela já tem quase 100 milhões de reais de lucro. E esse lucro não é compartilhado com o Estado. O Estado continua pagando para ela como se ela estivesse tendo prejuízo, como se ela estivesse precisando operar no vermelho. Deputado, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que infelizmente não se identificou, mas pelo nosso WhatsApp ele pergunta: Joesley Batista disse ter pago propina no Mineirão. A delação reforça as denúncias? Ele teria pagado 30 milhões de reais por 3%. Da Minas Arena, o que avaliaria a Minas Arena em 1 bilhão de reais. E agora olha que situação de novela. O mero fato de parte da Minas Arena ter sido vendida sem a anuência prévia do Estado, de acordo com o contrato do governo de Minas, isso geraria caducidade imediata, ou seja, o contrato teria que ser imediatamente rescindido. Tá? A Minas Arena alega que não foi vendida porque os bancos não deram autorização. A AP, que é acionária da Minas Arena, alega que vendeu sim, que a venda está dentro da lei e que isso foi feito de maneira correta. Então você tem, na verdade, a empresa falando que não vendeu, o sócio falando que vendeu e o Estado, mais uma vez, sendo lesado numa empresa que está sendo avaliada em 1 bilhão de reais. Se a gente for avaliar a parte política, e isso eu estava conversando com a Ana Luísa ali, eu acho que o momento do Brasil já está complicado demais para a gente ficar toda hora queimando cartuchos de acusação política. E dentro do que eu falei é o seguinte: o que eu sei sobre o contrato da Minas Arena, porque eu tenho a cópia dele, o contrato da venda da AP para a JBS, na verdade para a JIF Investimentos. Foi 3% por 30 milhões, o contrato foi assinado em 31 de dezembro de 2014, foi depois das eleições, e o dinheiro foi depositado em janeiro de 2015. Então, pelo menos numa análise superficial, não poderia ter sido 30 milhões para dinheiro de campanha. Né? Se veio para Minas com outros motivos, pelo menos a eleição já teria passado nessa época. Deputado Irã Barbosa, falando um pouco sobre política partidária agora. No início da entrevista, o senhor falava sobre essa liberdade de críticas que existe dentro do PMDB. Próximo ano a gente tem eleições, daqui a pouquinho a gente tem uma denúncia contra o presidente Michel Temer, que é do seu partido, sendo analisada na Câmara Federal. Eu te pergunto, até que ponto o senhor acredita que essa situação vivida pelo presidente Michel Temer pode atrapalhar o seu partido, pode influenciar no desempenho do seu partido nas próximas eleições? Vai afetar muito. Hoje, quando eu estava vindo no carro, eu estava vendo falar sobre o crescimento do DEM, né? A chance de crescimento do DEM com o Rodrigo Maia, possivelmente na presidência. Eu lembro de um trabalho que o DEM fez quando ele saiu do nome de PFL para mudar para DEM, que ele fez um trabalho até politicamente bonito. Ele entrava no STF contra várias medidas provisórias. Ele conseguiu dar uma força para o parlamento muito grande naquela época. E aí tudo desabou quando o governador do Distrito Federal foi pego num esquema de corrupção. E aí eu fico imaginando o tanto que o nome do partido fica sujo pela atuação individual das pessoas. Se a gente continuar com essa cultura, gente, nenhum partido no Brasil vai prestar, porque nenhum tem como. Eu fico falando com as pessoas falam comigo assim: Irã, sai do PMDB. Eu falo, ok, vou para onde? Vou pro PT? Vou pro PSDB? Vai pro PV. Ué, o partido do filho do Sarney? Vai pro PSB. Ué, PSB tá no meio da Lava Jato. Vai pro PP, tá no meio da Lava Jato. Vai pro PR, tá no meio da Lava Jato. Vai pro PTB, o do Roberto Jefferson. Entendeu? Vai pro PMN. Gente, até o PMN tem gente nomeada na Lava Jato.
é complicado. Os partidos... A questão, então, hoje é com nome, não com partido. O eleitor precisa avaliar nome. Questão de ideologia, isso tudo aí ficou para segundo plano agora. Não, ideologia, por natureza, quem carrega é a pessoa. Tá? O Gandhi tinha um partido na Índia. Você sabe qual que é o partido do Gandhi? Não. Pois é. Vocês não sabem. Quem carregava a ideologia era ele. Agora, deputado, no caso, por exemplo, de uma eleição no que vem, vamos supor que o PMDB lance um candidato próprio. E muita gente, né, tem um rumor aí que o prefeito Calil pode sair candidato. O senhor apoiaria novamente o Calil e deixaria o PMDB de lado? Eu apoio o Alexandre irrestritamente em qualquer coisa que ele quiser na vida. E isso não seria um problema dentro do PMDB de novamente? Se for, eles vão ter que me falar, mas isso é uma coisa que eles sabem de maneira bem clara. Eu tenho uma admiração pessoal pelo Alexandre, que só cresceu, inclusive, durante a campanha e depois. Principalmente depois. Eu acho que o Alexandre ele tem todos os defeitos certos para estar na política. Ele é uma pessoa seca, direta, absolutamente sincera, de uma honestidade que está fora dos parâmetros normais de uma pessoa. O Alexandre ele é uma pessoa... que eu falo com ele, ele é ultra honesto. Ele prefere ser injustamente honesto e sincero do que ser desonesto e não ser sincero. Então, eu tenho uma admiração pessoal por ele que eu acho que não pode entrar dentro do métier de partido político. E se algum dia o meu partido for obstáculo para eu parar de apoiar as pessoas em quem eu acredito, então aí é o momento que eu tenho que sair do meu partido. Deputado, a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu tenho uma última pergunta para o senhor. A coluna Parte do Jornal O Tempo fez recentemente um levantamento da presença dos parlamentares no plenário da Assembleia entre reuniões ordinárias e extraordinárias. O senhor está entre os mais faltosos. Eu gostaria de saber o porquê dessas suas faltas e se isso não prejudica o andamento do trabalho legislativo. Eu não estava entre os mais faltosos até vocês juntarem as extraordinárias com as ordinárias, tá? E eu falto nas extraordinárias por um motivo muito simples. A Assembleia marca extraordinária de manhã, de tarde e de noite para contar as sessões para poder votar os projetos mais rápido. Tá? É uma forma que o governo tem de pressionar a oposição a não discutir os projetos. Eu fui vereador de oposição 6 anos em Belo Horizonte. Nunca me chame para poder participar de um processo de atropelar uma base de oposição. Eu posso não concordar com o que o João Leite esteja falando lá na hora, ou com o que o Sargento Rodrigues esteja falando lá na hora, mas daí a participar de um processo para que uma discussão de 2 semanas seja trazido para 2 dias, isso eu não vou fazer jamais. Aí você vai poder, sempre que for contabilizar as extraordinárias, você vai me colocar lá no topozinho, porque o dia que for da votação, eu vou estar lá. Mas o dia que for para ficar contando sessão, para ficar atropelando a oposição dentro da Assembleia Legislativa, para isso você não conta comigo, não. Tá certo. Deputado Irã Barbosa, do PMDB, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela presença, pela visita. Olha, eu agradeço de verdade. Isso aqui, eu acho que esse programa já se tornou um marco, principalmente dentro do mundo político, tem gerado discussões cada vez mais sinceras entre os vários políticos. Eu acho que as pessoas têm conseguido pegar uma noção melhor da política através disso aqui. E parabéns pelo sucesso, parabéns pela rádio, que já tem se destacado bastante. E, mais uma vez, eu agradeço. É uma honra estar aqui. Obrigado pela chance de poder estar aqui falando hoje. A honra foi nossa, deputado. Muito obrigado. Obrigado, Ana Luísa Faria, nossa repórter também. Bom dia. Obrigada. Bom dia.